Amém, meus irmãos? Vamos começando essa mensagem do dia de hoje. Quem pode acompanhe nas suas Bíblias. Vamos ler em João, capítulo 20, a partir do versículo 1, onde a palavra de Deus nos diz: Ao amanhecer do primeiro dia da semana, estando ainda meio escuro, Maria Madalena foi até o sepulcro e viu que a pedra que fechava a entrada havia sido removida. Então saiu correndo em busca de Simão Pedro e do outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imediatamente Pedro saiu em direção ao sepulcro, acompanhado pelo outro discípulo. Ambos corriam juntos. Entretanto, o outro discípulo correu mais que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e inclinou-se e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. Em seguida chegou Simão Pedro, que vinha logo atrás dele. Pedro entrou do sepulcro e também viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera em volta da cabeça de Jesus, e que não estava com as faixas de linho, mas dobrado à parte. Então o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Este viu e creu. Contudo, eles ainda não haviam entendido que, de acordo com a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Aleluia! Meus irmãos, a palavra de Deus nos relata o que aconteceu naquela manhã de domingo. Era o terceiro dia que ele havia sido colocado no sepulcro. E Maria Madalena havia corrido cedo e, constatando de que a pedra havia sido removida e a tumba estava vazia. O texto está nos narrando aqui a história de Maria, que chegou ao local esperando ver o corpo de Jesus e logo imaginou que, além de ser crucificado, morto e sepultado, alguém teria levado o seu corpo. A mente dela estava preparada para se deparar com a morte. Ela chegou ali preparada para encontrar a pedra fechando o sepulcro e dentro o corpo de Jesus. E olha só, meus irmãos, a mente do ser humano, ela acaba sendo programada e não acaba percebendo e vendo o que realmente está acontecendo ao seu redor, acreditando só na morte. É o que acontece com a mente humana. E crescemos assim, sendo programados para não enxergar a realidade. Uma vida programada apenas para acreditar na morte. E não vemos a realidade. Ela, com o psicológico treinada aí para acreditar só na morte, não viu que o milagre estava ali. A ressurreição havia acontecido. Com esse pensamento introduzido no dia a dia, acaba acreditando só no pior e não vendo o que estava acontecendo ali. Usando o lado humano, a carne, tendo a certeza de que morreu, está morto, que estava perdido, que não havia mais solução. Com essa consciência, saindo correndo da onde ela havia passado a noite, com a consciência de que só encontraria um morto, uma tumba fechada e um morto lá dentro. É assim que a mente dela estava. É assim que a mente voltada para o mundo trabalha, meus irmãos. Não acredita na verdade, não vive pela fé. E quantas pessoas que a vida inteira vêm sendo programadas desse mesmo jeito, inconscientemente, acreditando apenas no pior, para acreditar na derrota, para acreditar na perda, acreditando que não há solução, vivendo desta forma negativa, se arruinando, se sentindo incapaz de mudar, programada para não acreditar em uma coisa boa, uma alma já pensando na morte, no funeral, no fim. E o que acontece, meus irmãos? O que passa na cabeça de uma pessoa assim? E essa palavra nos mostra que o desespero nem sempre é fruto de uma derrota, mas frequentemente do negativismo, porque a realidade que estava acontecendo ali era outra, não era o que ela estava imaginando, porque de maneira nenhuma ela estava derrotada, mas a sua cabeça, o seu pensamento e o seu coração estava pensando de uma forma ao contrário do que estava acontecendo na frente dela. O milagre havia acontecido, a grande notícia da ressurreição. Jesus havia ressuscitado dos mortos e no inconsciente de Maria, ele havia sido roubado. Ela estava participando de um milagre que ia ficar registrado para sempre. E na cabeça dela um crime acontecendo. Mas ela não sabia disso, meus irmãos, porque ela estava pelo sentimento da carne e a cabeça transformada por uma vida de sofrimento, uma vida de problemas. E muitas pessoas estão assim. Vem uma coisa, elas estão vendo uma coisa boa,
ela vem uma coisa boa acontecendo na sua cabeça. Ouvem uma boa notícia pelo rádio, mas na sua cabeça e no seu coração, para ela acaba interpretando que é o fim. Acaba interpretando uma coisa boa como sendo maligna. E olha só, no versículo 1, ela chega ali, a palavra de Deus nos diz, e que ela encontra a pedra removida. E na cabeça, no coração, essa interpretação da sua visão, a interpretação do ser humano que acabaram roubando. Olha o que estava acontecendo aqui, olha o que acontece no dia a dia. O milagre estava acontecendo na vida dela, e aquele sentimento de que haviam roubado. Se seguirmos o texto, meus irmãos, nos versículos 11 e 12, a palavra de Deus nos diz que Maria viu 2 anjos. Ela estava de frente com 2 anjos. E eles estavam vestidos de branco sentados ali, onde era para estar o corpo de Jesus. Aleluia! Ela estava de frente com 2 anjos. 2 anjos que estavam fazendo perguntas para Maria. E eles perguntaram para ela: mulher, por que você choras? Meus irmãos, quantas pessoas nesse momento estão passando por crises, por problemas, que na cabeça você pode achar que é impossível. Quantas pessoas que possam estar nesse momento até desenganadas pelo médico. Quantas pessoas que possam estar nesse momento com problemas na justiça, achando que já é uma condenação, pensando que é o fim. Mas olha só, 2 anjos estavam de frente para Maria e perguntando: por que choras? Meus irmãos, o anjo estava chamando pelo nome. A resposta para os problemas dela estavam bem ali na sua frente. E com aquele nervosismo e na cabeça dela, com aquela preocupação, ela não enxergou. E eu te digo que às vezes a resposta para o seu problema está tão próxima. Basta você abrir os seus olhos, onde quer que você esteja, acompanhando pelo rádio, aqui nesse clamor missionário, acompanhando pelas redes sociais do Ministério Aquele que Vive. Abra os olhos, meus irmãos. Ouça a voz de Deus. Creia no Evangelho. Muitas vezes não escutamos que a bênção está tão próxima. Acabamos pensando com o lado carnal, com essa programação que recebemos desde a infância. E não vemos o milagre, a bênção que pode estar ali, próximo de você. Basta aceitar, basta acreditar, basta ter a fé. Em nenhum momento, meus irmãos, Maria pensou nas palavras de Jesus. Jesus havia falado para eles sobre a ressurreição, que era necessário. Maria podia ter parado, pensado, meditado sobre o que estava acontecendo, aberto os seus olhos para o que estava acontecendo, mas ela estava cega. E Maria não conseguiu perceber e sentir a presença dos anjos que estavam ali. E continuando lendo aqui a palavra de Deus, nos versos 14, a palavra de Deus nos diz que Jesus se manifestou para Maria. E Maria acaba olhando para ele e vendo Jesus em pé. E meus irmãos, ela não reconheceu que era Jesus. Jesus estava na frente dela e ela não reconheceu. Jesus estava ali, ressuscitado na sua frente. Olha como estava a cabeça de Maria. E ele estava perguntando: por que choras? E muitas vezes, meus irmãos, Jesus está tão próximo. Aquele que vive está tão próximo de você. E essas lágrimas que estão escorrendo em seus olhos não deixam você ver o milagre tão próximo. Essas lágrimas não deixam enxergar de que ele está na sua frente. E essas lágrimas e esse choro não deixam você ver. Olha o que diz a palavra de Deus no versículo 15. Jesus perguntou a ela: mulher, por que estás chorando? Quem procuras? E Maria, imaginando que foi um jardineiro, e ela falou para Jesus e perguntou se ele havia tirado daqui o seu mestre. Onde colocou? Para onde levou? Jesus estava ali para secar aquelas lágrimas. E ela procurando um corpo para poder chorar, para poder enterrar, não entendendo o milagre que estava acontecendo. E eu te digo agora, meus irmãos, quantas vezes os sinais passaram pela sua frente, quantas vezes você ligou o rádio e se deparou com a mensagem de Deus para o seu coração, quantas vezes você viu, ouviu, mas essas lágrimas, mas essa programação recebida desses anos não deixou você ver o milagre que estava tão próximo. A bênção passou muito perto. Essas lágrimas, esses problemas não deixaram você sentir a presença de Deus que estava ali.
A palavra de Deus nos diz claramente, entre os versículos 13 e o versículo 15, de que ela não enxergava. Ela não estava vendo o que estava acontecendo, a verdade que estava na sua frente, por causa de um véu de lágrimas. Meus irmãos, quem enxerga através desse véu de lágrimas, nunca vai enxergar a verdade, nunca vai ver a verdade, nunca vai conhecer a face de Jesus. Com a cabeça programada para ver um corpo deitado, acabou cegando ela para ver Jesus ali, em pé na sua frente, presente na sua vida. Por que procura aquele que vive entre os mortos? É momento de deixar essa lógica humana e começar a acreditar na fé. É momento de deixar de pensar na morte e crer naquele que vive. É momento de ver o novo. É momento de nascer de novo. E colocamos essa palavra no dia de hoje. E quantas pessoas que só pensam em doenças, em problemas, olhe para os sinais que estão aí fora. É momento de parar de pensar no fim e começar a pensar no espiritual, na eternidade. E a palavra dele nos ensina que a realidade da vitória, que a realidade da ressurreição, que a realidade da salvação, que da cura, da bênção, do milagre, só não vai alcançar a nossa vida se deixarmos de ouvir a sua palavra. E quando a gente abre os ouvidos, escutamos porque choras. Quando abrimos a nossa mente, quando escutamos aquele que vive, quando deixamos de ver o mundo e começamos a enxergar o espiritual. Olha, Maria, ela viu os milagres acontecendo à sua volta. E quantas pessoas veem milagres ao seu redor? E por causa do pranto, desse choro, desse véu de lágrimas, elas não conseguem ver aquele que vive, não conseguem ver Jesus à sua frente. E muitas vezes não enxergamos os anjos que estão ao nosso redor, nos dando livramento, proteção, cuidando da nossa vida diariamente. Deixamos de sentir a presença de Deus. As lágrimas não te deixam ver a realidade. O que clareia a sua mente, meus irmãos, o que vai abrir os seus olhos é a mensagem, é a palavra de Deus. O que vai fazer você enxergar a vida com outros olhos é a palavra de Deus. Olha o versículo 16, quando Jesus fala, Maria, meu irmão e minha irmã nesse momento, quando ele te chama pelo seu nome, e nesse momento ele está aí, falando, aquele que vive está falando através do rádio para você, através da sua palavra. Quando você ouve a voz de Deus, a sua vida se transforma. E olha só no versículo 16, então Jesus chamou Maria, e ela se voltou para ele, e exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. É mais forte do que uma pedra removida do sepulcro. É mais forte que anjos ao nosso redor. É a palavra de Deus. Abra seus olhos, meus irmãos. Nós estamos aqui clamando e orando para que essas lágrimas sejam secadas da sua vida, para que Deus possa falar e mudar o seu pensamento e mudar a sua vida. Aproveite esse clamor missionário para secar essas lágrimas. Aproveite esse clamor missionário para ver a presença de Deus ao seu redor. Quando a palavra é dita e dirigida a nós, em nome de Jesus, aí as coisas mudam. E aí começamos a enxergar sem esse véu de lágrimas e ver um mestre na nossa frente. Aquele que vive está diante de você. E eu sinto nesse momento, meus irmãos, através do rádio, agora o Espírito Santo está falando com você. Através das ondas do rádio, onde quer que você esteja, Ele está te chamando pelo seu nome nesse momento. Ele está levando a bênção onde quer que você esteja. Ele está transformando a sua vida. Sinta a presença de Deus. Ele está tocando no seu coração nesse momento. E eu creio em nome de Jesus que nesse clamor missionário, aquele que vive está te chamando pelo seu nome. E creia que hoje é o dia da sua vitória. Aquele que vive tem bênçãos para a sua vida. Aproveite esse clamor missionário para mudar. Junte-se ao ministério Aquele que Vive. A bênção está chegando na sua casa. Creia em nome de Jesus. Deus tem bênçãos para você e sua família. Junte-se ao ministério Aquele que Vive. Aleluia. Ministério Aquele que Vive. Uma igreja no coração de Deus.